Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. No vídeo de hoje, vamos narrar sobre a carta que Jonas Savimbi escreveu à Igreja Católica um ano antes da sua morte. Vocês sabiam da existência desta carta? Sim ou não? Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Aos representantes da Igreja Católica. Saudações cordiais. É com elevada satisfação que tenho a oportunidade de escrever a vossas Essias. Reverendíssimas. Faço porque todo e qualquer momento é bom para comunicar, especialmente perante o elevado desafio da paz, através do diálogo. Também o faço para vos incentivar a participar vivamente nesta difícil tarefa que o momento nos impõe. A minha vida tem sido levada com o sentido de missão e nisto estamos todos ao serviço do mesmo povo, pelo qual, tarde ou cedo, todos teremos de responder diante de Deus. Por que luto? Como é do vosso conhecimento, estou a caminho dos 67 anos. Depois da guerra de libertação da dominação colonial portuguesa esperava uma vida tranquila. Mas infelizmente isso não aconteceu. A guerra não é solução tendo em conta todos os males que causa. Como Héctor e vítima, tenho pago muito caro e na carne os efeitos desta guerra. Perdi companheiros, perdi amigos, perdi familiares e mesmo os meus filhos são hoje vítimas da falta de regras e de cegueira do MPLA e do seu presidente José Eduardo dos Santos. No seu instinto de repressão até as crianças têm sido usadas pelo regime do MPLA, atentando perigosamente à estrutura da família, elemento central da nossa cultura e da nossa vivência e da nossa sociedade angolana. Mas, apesar de tamanhos e tão graves atentados, confesso que me senti entristecido, ao não escutar das balizas morais da nossa sociedade, nenhuma voz de moralização e condenação contra tais procedimentos que nada têm a ver com a política. Não se está a atentar apenas contra o Jonas Savimbi e seus filhos, está a atentar-se contra toda a gente, contra um povo que acredita em valores sublimes de liberdade e de uma cultura africana onde a família é o elemento central. Recordo-me muitas vezes dos ensinamentos do irmão Cordeiro. Ele dizia que a missão de reconciliação da Igreja não é apenas no sacramento da confissão, mas também no apaziguamento dos ânimos e dos corações. Mas para cada um de nós afinal o que significa paz? O que estamos dispostos a dar por ela? Onde é que o governo, presidência, regime do MPLA abdicou de algo e em que sentido é que o MPLA se empenhou na paz e na reconciliação? De que é que abriu mão? Do Alvor a Lusaka a história registrou, e eu não esqueço, que sempre que o MPLA aceitou negociar é porque já tinha preparada a arma de eliminação do adversário político, atribuindo ainda por cima as culpas à vítima. De Alvor a Lusaka o diálogo de reconciliação sempre falhou. Eu e a UNITA assumimos riscos, enviamos quadros, muitas vezes para Luanda, num gesto de boa fé. Vimos os nossos negociadores a serem assassinados. Sempre perdemos muita gente. Todas as nossas casas, as clínicas nos bairros, as delegações, os carros. Tudo foi destruído. Para quem tinha guerra como opção, como é comum vermos-nos acusados, vemo-nos apenas como alvos e vítimas. Até as sanções até aqui aplicadas apenas a estados, viram a UNITA como alvo. Fiquemos com a experiência como referência e como memória, para não mais ser repetida. Trabalhemos sem exclusões de quem quer que seja, muito menos dos protagonistas. Seria estúpido eu pensar que poderia resolver uma contenda sem envolver os participantes. Há uma série de situações injustas como há bem pouco tempo fez notar Alden Roberto no fórum sobre as múltiplas consequências da guerra em Angola. Os males de Angola já não se conseguem justificar todos na guerra. Há muita irresponsabilidade, incompetência gritante, roubo descarado e desvios criminosos das riquezas do país, etc. A guerra é absurda. Estou completamente de acordo com a citação que repetidamente os bispos fazem do padre Antônio Vieira. A guerra é aquele monstro que, quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É aquela calamidade, em que não há mal algum que, ou não se padeça ou não se tema. Para nós teve apenas uma finalidade, a salvaguarda das nossas vidas.
Que fazer perante o projeto do MPLA, que é de eliminar ou fazer calar pura e simplesmente todos quantos surgem como verdadeira oposição? Estivéssemos nós em Luanda, em novembro de 1992, no espírito de negociações então em curso, estaríamos ainda vivos? Os nossos dirigentes, Salupeto Pena, Jeremias Kalandula Chitunda, Alicerces Mango, que na altura se encontravam em Luanda, onde estão? Até embaixadas internacionais lhes recusaram apoio. E em que condições ficaram os restantes? E nessa altura fez impressão o silêncio da voz dos sem voz, como continua impressionante hoje o silêncio perante a política da morte lenta, a que está sujeita a maior parte do nosso povo. Depois dos acordos de Lusaka, o MPLA não continuou a tomar cidades, a prender e a matar gente nossa? Lusaka foi posta em causa desde o seu início e também aqui o silêncio fortaleceu o autor destas violações. E a presença de tropas angolanas nos dois Congos, sem a aprovação do parlamento e sob a proibição de movimentos de tropas, porque ainda em plena aplicação do protocolo de Lusaka. E como acabou o nosso bem-bem? E as sanções continuaram a somar-se contra a UNITA. Não é escandaloso? Não está o MPLA a falar de paz ao mesmo tempo que começou mais uma ofensiva contra nós, a descarregar armamento e a fazer recrutamento forçado neste preciso momento, como toda a gente sabe, inclusive voz autorizada que fala da exploração ignóbil da nossa juventude nas matas? Em tudo isso continuam a surpreender-me alguns pronunciamentos e atitudes de indiferença, parecendo revelar simplesmente antipatia natural contra a UNITA ou contra a minha pessoa. Estes e outros factos criam em nós muitos motivos de dúvida, perplexidade e desconfiança. Se é verdade que, como se diz por aí, as igrejas protestantes se identificaram mais com a nossa causa, não é menos verdade a participação dos católicos na luta pela independência do nosso país. Não reconhecê-lo seria uma ingratidão que brada aos céus e que a história jamais perdoaria. Os que me conhecem melhor poderão um dia situar-me bem entre emoções fervorosas das confissões religiosas. Nasci e cresci num lar protestante. Tive a minha oportunidade de me formar como homem com os irmãos maristas. O irmão Cordeiro, falecido em 1996, foi um pai para mim. Temo a Deus, mas não participo na divisão das igrejas. Não é a minha missão, muito menos aproveitar-me delas para fins políticos. Contudo, seria bom ver uma participação mais consequente da Igreja Católica na conjuntura atual para que não continue a prevalecer a ideia de que a UNITA é de mentalidade protestante. Também penso que o ideal é uma colaboração autêntica e desinteressada sem confusão de domínios, porque então todos seríamos condenados ao fracasso. As questões suscitadas ao longo destas linhas não são uma acusação, mas um esforço de reflexão que nos ajude a caminhar e a lutar juntos para a verdadeira libertação e independência total do nosso povo. Unidos venceremos! Que Deus nos abençoe a todos, abençoe a nossa querida terra. Terras de Angola, aos 13 de maio de 2001. Jonas Malheiro Savimbi, presidente da UNITA.